Olá, hoje a gente vai explorar umas ideias de um livro bem conhecido, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. A fonte que a gente tem aqui, ela argumenta que a nossa mente é tipo um palco central de conflitos diários, né? Exatamente. A ideia central, que a autora baseia em interpretações de textos como Provérbios 23:7, que diz, né, porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é que os nossos pensamentos determinam, assim, fundamentalmente a nossa realidade. Hum, E como a gente vivencia a vida, sabe? tá, então o nosso objetivo aqui é pegar essa perspectiva e entender melhor como é que a fonte descreve a formação desses padrões e qual o impacto deles. Acho que é crucial investigar isso, né? Olha, o texto afirma que pensamentos negativos ou desalinhados com a visão da autora não são só ideias que passam assim. Eles podem se consolidar no que ela chama de fortalezas mentais. Fortalezas. Isso. São padrões bem estabelecidos, muitas vezes com raízes lá no passado, que, na visão do livro, podem ser usados para limitar a pessoa, para manter ela presa. Fortalezas mentais. Essa expressão tem um peso, né? A fonte dá exemplos. Como isso apareceria na vida real? Sim, sim. Apresenta o exemplo de uma mulher, Maria. O pai dela, que é descrito como dominador, abusivo até, teria gerado nela desde criança uma fortaleza, sabe? De desconfiança e uma necessidade muito forte de controle. Nossa, E isso acabou impactando o casamento dela anos depois, mesmo após uma experiência de conversão religiosa. Segundo o livro, ela tinha dificuldade em controlar certas reações, porque os pensamentos automáticos dessa fortaleza vinham primeiro, né? entendi. E o marido? O marido, João, por outro lado, carregava o que seria uma outra fortaleza, a de passividade, de fugir de conflitos. Hum. Percebe-se então como, para a autora, uma experiência lá de trás pode criar um filtro quase inconsciente, né? Para as interações futuras. Um ciclo difícil de quebrar. Exatamente. E além dessas fortalezas mais individuais, assim, a fonte aponta outros padrões problemáticos, talvez mais gerais. Aponta, sim, descreve várias atitudes que ela chama de mentalidades de deserto, fazendo uma analogia com a jornada dos israelitas lá no Antigo Testamento. Mentalidades de deserto. O É, quê? por exemplo, a tendência de culpar os outros ou as circunstâncias, sabe, pelos próprios problemas. Isso seria a mentalidade número 6. Ou o hábito de reclamar, de murmurar o tempo todo em vez de agradecer. Essa é a 4. Reclamar. Isso é comum, né? Muito. E também impaciência, aquele sentimento de que se merece tudo e agora, imediatamente. Essa seria a mentalidade 5. A autora argumenta que essas mentalidades elas impedem o progresso, impedem de avançar para o que ela vê como as promessas de Deus, entende? Certo. E diante desse quadro todo, qual seria a saída? O que a fonte propõe para derrubar essas fortalezas ou abandonar esse tal deserto? A chave, a solução apresentada é a renovação da mente. É um conceito que a autora liga muito à passagem de Romanos 12:2. E ela enfatiza que não é algo passivo, sabe? Ou instantâneo. Ah, não é automático. Não. É um processo deliberado, contínuo, ativo. Um processo ativo, tá? E o que isso envolve? Na prática, segundo o texto. Envolve alguns elementos-chave. Primeiro, a conscientização. É parar para analisar os próprios pensamentos. Como o livro diz, tipo, pensar no que você está pensando. Se dá conta, né? Olhar para dentro mesmo. Isso. Segundo, usar o que são chamadas de armas espirituais. Principalmente a palavra de Deus como um padrão para avaliar os pensamentos e a oração, buscando ajuda divina. Aí ela cita Coríntios, Zacarias. Certo. Consciência e essas ferramentas espirituais. Imagino que a decisão pessoal aí seja fundamental nesse processo todo. Com certeza, é o terceiro ponto, a escolha ativa. Isso significa decidir conscientemente por uma postura mais positiva. Ela cita Mateus 8:13, perseverar, não desistir. Aí entra Gálatas 6:9. Não desistir. É, encarar a verdade sobre si mesmo, sem desculpas, sabe? Baseado naquela ideia de ser uma nova criatura em Cristo e direcionar a mente ativamente para meditar em coisas boas, na palavra, como em Josué 1:8. Fica bem claro, então, que, na lógica da fonte,
A mudança de comportamento que se busca passa primeiro por uma reengenharia do pensamento. É um trabalho constante, de vigilância. Precisamente. A batalha principal, nessa perspectiva, acontece no plano mental, sabe? E as ações externas seriam um reflexo disso. No fundo, a fonte argumenta que a liberdade externa começa com uma disciplina interna bem radical do pensamento. Então, o que a gente pode tirar disso tudo, dessa nossa conversa? A mensagem central da fonte parece ser que nossos pensamentos têm um poder formativo enorme, né? E a qualidade da vida estaria ligada diretamente à condição desse campo de batalha interno. Correto. A visão que o livro apresenta coloca uma responsabilidade grande no indivíduo para monitorar, para redirecionar os próprios pensamentos, trocar os padrões que são vistos como destrutivos por outros que estejam alinhados aos princípios da fé cristã que o autor expõe. Isso com certeza deixa a gente com o que pensar, né? Sem dúvida. E pegando essa lógica da fonte, com essas ideias de fortalezas mentais, mentalidades de deserto, que pensamento ou padrão recorrente, talvez um daqueles que opera quase sem a gente perceber no dia a dia, poderia estar funcionando como um limite invisível. Um limite para o progresso ou para o bem-estar de alguém. Fica aí a reflexão.